Alguém aí conseguiria imaginar cavar um túnel de 78 metros debaixo do nariz de todo mundo? Parece coisa de filme, não é? Mas acredite, isso aconteceu de verdade, e foi um dos crimes mais audaciosos da história do Brasil. Imagine a precisão, a paciência e a coragem necessárias para realizar uma façanha dessas. Não é algo que se vê todos os dias, e certamente não é algo que qualquer um conseguiria fazer. Pois é, nem eu nos meus sonhos mais loucos. Quando ouvi falar pela primeira vez, pensei que era uma piada. Mas não era. Era a realidade, e uma realidade que desafiava todas as expectativas. A ideia de cavar um túnel tão longo, debaixo de uma cidade movimentada, sem que ninguém percebesse, é simplesmente inacreditável. Mas o destino me jogou no meio do maior assalto a banco do Brasil. E não foi só o destino, foi também a determinação e a engenhosidade de um grupo de pessoas que estavam dispostas a arriscar tudo por um prêmio inimaginável. Tudo começou com um plano ousado, para lá de Marrakech, cavar um túnel até o cofre do Banco Central em Fortaleza. A ideia era simples, mas a execução exigia um nível de planejamento e coordenação que poucos poderiam imaginar. Cada detalhe tinha que ser perfeito, desde a localização do túnel até a maneira como o dinheiro seria transportado. Disfarçados de grama sintética, passamos meses escavando. A camuflagem era essencial. Não podíamos nos dar ao luxo de sermos descobertos. Cada movimento tinha que ser calculado. Cada som tinha que ser abafado. Era um jogo de paciência e precisão. Cada barulhinho suspeito era um tiro no coração. A tensão era constante. Qualquer ruído poderia significar o fim do nosso plano. Estávamos sempre em alerta, sempre prontos para parar e esperar que o perigo passasse. Depois de 3 meses suando a camisa, finalmente chegamos ao cofre. A sensação de alívio e triunfo foi indescritível. Tínhamos conseguido. Estávamos a um passo de realizar o maior assalto da história do Brasil. Na madrugada entre 6 e 7 de agosto de 2005, botamos a mão em 164 milhões de reais. Era uma quantia inimaginável. Ver todo aquele dinheiro na nossa frente era como um sonho, mas sabíamos que o trabalho ainda não tinha terminado. Se a gente empilhasse essa grana toda, dava quase 33 metros de altura. Era uma visão impressionante. Mas também era um lembrete do risco que estávamos correndo. Cada centavo daquele dinheiro tinha que ser transportado com cuidado, sem deixar rastros. E o melhor, tudo na moita, sem disparar um alarme sequer. Conseguimos fazer o impossível. Entramos e saímos sem que ninguém percebesse, mas sabíamos que a verdadeira prova ainda estava por vir. A fuga, planejada tintim por tintim. Cada rota, cada esconderijo, cada identidade falsa. Tudo tinha que ser perfeito. Não podíamos nos dar ao luxo de cometer erros, mas a pressão era de fritar os miolos. A tensão era constante. Sabíamos que a qualquer momento poderíamos ser descobertos. Cada segundo parecia uma eternidade. A gente sabia que a polícia ia cair em cima feito barata tonta quando descobrissem o rombo. E não deu outra. Quando a notícia do assalto se espalhou, a cidade inteira entrou em pânico. A polícia estava em todos os lugares, procurando por qualquer pista que pudesse levar até nós. Apesar das identidades falsas e das rotas de fuga, a galera foi caindo um a um. Não importava o quanto tentássemos nos esconder, a polícia estava sempre um passo à frente. A cada dia o cerco ficava mais apertado. Estávamos ficando sem opções. Cada movimento era arriscado. Cada decisão podia ser a nossa última. A Polícia Federal estava em cada esquina. Não podíamos dar um passo sem sermos observados. A pressão era insuportável. Dos 36 envolvidos, 27 acabaram atrás das grades. O que parecia ser o golpe perfeito estava desmoronando. Um a um, nossos companheiros foram sendo capturados. O que parecia o golpe do século virou um pesadelo daqueles. A realidade estava nos atingindo com força. O sonho de riqueza e liberdade estava se transformando em um pesadelo de prisão e arrependimento. Aquele túnel não era só uma passagem para dinheirama.
Era a porta de entrada para o fim da vida que a gente levava. O que começou como um plano audacioso e emocionante terminou em tragédia e arrependimento. A lição que aprendemos foi dura, mas clara. O crime não compensa. Olhando para trás, é difícil acreditar que tudo isso realmente aconteceu. Mas aconteceu. E as consequências foram reais e devastadoras. Cada um de nós teve que enfrentar as consequências de nossas ações. E a vida nunca mais foi a mesma. Hoje, muitos de nós tentamos reconstruir nossas vidas, aprender com nossos erros e seguir em frente. Mas as cicatrizes do passado ainda estão lá, lembrando-nos do preço que pagamos por nossa ambição. Fortaleza continua a ser uma cidade vibrante e cheia de vida. Mas para aqueles de nós que participaram do assalto, ela sempre será um lembrete do que poderia ter sido e do que realmente foi. E assim, a história do maior assalto a banco do Brasil se torna uma lição de vida, uma história de ambição, coragem e as duras consequências de nossas escolhas. Que possamos aprender com o passado e construir um futuro melhor. E assim termina a história do Túnel de Fortaleza. Uma história que ficará para sempre na memória de todos que a viveram e de todos que a ouviram.